É uma série de fatores, né, do comportamento que pode comprometer a própria pessoa, assim como os demais. E quando a gente tem aí um dado de 452 mil infrações por excesso de velocidade em um ano, o que isso significa na prática para Campinas? Quem vai responder para a gente é Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Obrigada por nos atender, Paulo. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer falar mais uma vez com vocês. Muito bom dia. A gente percebe que é um comportamento individual, né? Não apenas questões de estrutura e cultura de trânsito. Sandra, a gente percebe que, apesar de ser um comportamento individual, isso está se transformando num senso comum coletivo. A gente vê a quantidade de multas aplicadas, ela reflete o comportamento de uma sociedade, um comportamento geral do motorista no trânsito. E isso tem alguns motivos. Acho que a gente poderia separar aqui 4 motivos principais. O primeiro é a ilusão do controle. Quanto mais as pessoas dirigem, quanto mais tempo você passa no trânsito, mais habilidade você adquire. Só que você superestima essa habilidade e subestima o risco. É aquela sensação de que acontece com o outro, mas não acontece comigo. Um segundo ponto é a cultura da pressa. Hoje a gente tem uma cidade acelerada, hoje a gente não consegue, às vezes, ter uma refeição sem mexer no celular, por exemplo. Então, o mundo de hoje leva essa sensação de ser produtivo ligada à velocidade. Isso traz também um reflexo para o trânsito. Um terceiro ponto é a normalização da infração. Andar um pouquinho acima do limite já virou uma cultura. As pessoas olham para uma placa, por exemplo, de 60 km por hora e andam ali a 65, porque sabe que existe um limite legal. Isso tem a ver também com a falta de penalização, que é o quarto ponto, a sensação de impunidade. Todo mundo deve ter um amigo, deve conhecer uma pessoa que fala assim, olha, o ano passado eu paguei tantos reais em multas de trânsito. Nossa, esse ano eu paguei pouca multa de trânsito. Porque existe um processo de penalização que não está acontecendo de forma efetiva. A gente tem milhões de suspensões de direito de dirigir que não foram aplicadas. Então, a multa ela acabou virando um custo e não uma penalidade. Então, tudo isso, todo esse conjunto de fatores leva a esse comportamento de olhar para a velocidade não de uma forma mais séria, como deve ser. E o que poderia ser feito, então, para reverter esse cenário, né, de trazer mais consciência e prudência? Olha, primeiro, a gente precisa despertar nas pessoas a percepção desse risco, porque a informação, ela faz parte do senso comum. Todo mundo sabe que o excesso de velocidade causa prejuízos, que ele é perigoso, mas a gente não consegue, às vezes, perceber qual o tamanho do risco. E se a gente comparar as velocidades que são praticadas no ambiente urbano, a gente começa a entender um pouquinho melhor isso. Então, o primeiro ponto é a informação, a gente conseguir mostrar para as pessoas o risco. Um exemplo, foi feito um experimento aí na cidade de Campinas, na Avenida João Boy do Lopes, que é a mais conhecida, talvez, da cidade. Ela tem cerca de 12 quilômetros de extensão. Se você percorrer essa avenida a 50 km por hora ou a 60 km por hora, a diferença vai ser de 2 a 3 minutos. Uma pessoa que passa, sei lá, 5 vezes nessa avenida por dia, no final do dia vai dar uma diferença na vida dela de 10 a 15 minutos ali de tempo de trajeto. Para quem está dirigindo, para quem está no carro, essa diferença é mínima. Mas para quem está a pé, para quem está de bicicleta, para quem está de moto, num caso de sinistro, de uma colisão, essa diferença é brutal. Você, a 50 km por hora, um pedestre ele tem 50% de chance de sobreviver. A 40 km por hora, ele tem 80% de chance de sobreviver num atropelamento. Agora, a 60 km por hora, a chance de sobrevivência já cai para 20%. A 70 km por hora, que é a velocidade regulamentar, é uma velocidade alta para uma área urbana, é menos de 5% de chance de sobrevivência. Acima dessa velocidade é impossível sobreviver a um atropelamento. Então, tudo isso, esse tamanho desse risco, essa percepção de risco, precisa ser passada para a sociedade, por meio de campanhas, mas também o efeito da fiscalização, para garantir que você tenha aí um cumprimento das normas. A fiscalização abrangente, constante, massiva, ela é importante para garantir comportamento. E olha só um dado interessante, Sandra. A gente fez um estudo no ano passado, em que a gente desenvolveu os indicadores brasileiros de fiscalização de velocidade. E uma forma de reduzir a quantidade de multas aplicadas de velocidade, e isso foi identificado e comprovado cientificamente,
é aumentando a quantidade de radares. As cidades que têm uma boa abrangência, que têm bastante equipamento de fiscalização eletrônica, geralmente têm menos multas aplicadas por radares. O que isso significa? Que a presença da fiscalização mostra que isso é uma coisa importante para a cidade, que é uma política pública que precisa ser perseguida. E a sociedade começa a entender que isso é importante. Então, eu acho que é um jogo entre as campanhas de conscientização e uma fiscalização efetiva e constante. Ô Paulo, eu queria só um comentário seu. Há muito tempo atrás a INDEC propôs a redução de velocidade em algumas vias aqui do nosso município. A própria John Boy Dunlop, a Moreiras, outros trechos também tiveram uma redução ali de 60 para 50 km por hora, alegando que com 50 km por hora a possibilidade de um acidente mais grave é menor. Como é que o observatório observa, apesar do trocadilho, como é que vocês observam essa redução de velocidade para justamente tentar tirar um pouco essa pressa que todos nós temos? A redução de velocidade, você praticar velocidades em áreas urbanas de no máximo 50 km por hora, é altamente recomendável. Por esse motivo que eu falei no começo. Para o motorista, a diferença é pouca, do ponto de vista de tempo perdido. Eu coloco perdido aqui entre várias aspas, tá? Porque 2 a 3 minutos ou 10 minutos dentro do seu dia não representa uma grande perda de tempo. Mas para os usuários vulneráveis, os pedestres, os ciclistas, os motociclistas, é extremamente importante. É a diferença entre a vida e a morte, muitas vezes. Então, é altamente recomendável para cidades baixarem os seus limites de velocidade. Cidades da região, né? Tem um exemplo muito legal aí próximo a Campinas, que é a cidade de Hortolândia, que trouxe para toda a sua área urbana limites de 50 km por hora, limites máximos. E isso causou um reflexo direto na segurança viária. Hortolândia tem buscado reduzir para 0 o número de vítimas fatais. Tá certo que é uma cidade menor, ela tem mais controle sobre as coisas que acontecem na cidade, mas é um grande exemplo de velocidade, o impacto da redução da velocidade na preservação da vida. E o que depender de informação que você pontuou como algo importante, estamos aqui para isso também, né, Paulo, para ajudar a trazer a informação e a consciência e aí os outros recursos que existem, né, de fiscalização, de punição também em casos, né, em que a infração acontece. E agradeço por estar mais uma vez com a gente, Paulo. Muito obrigado, esse assunto é muito importante, né? Lembrando as pessoas que pequenas diferenças, vou trazer um pouquinho de aula de física aqui, lembrando do nosso ensino médio, né? Energia é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, o que isso significa? Que um aumento de velocidade de 50 para 60 km por hora aumenta em 20% a velocidade, mas aumenta em mais de 40% a energia produzida no impacto. Se a gente aumentar de 50 para 70 km por hora, a energia produzida no impacto ela dobra. E por isso, poucos quilômetros a mais representam muito para insegurança, principalmente desses usuários vulneráveis. Então, o recado final sempre tenha isso na consciência, né? Vai devagar, esses 2, 3 minutos que você vai ganhar aí acelerando mais, não valem a pena. A velocidade pode transformar um pequeno erro numa tragédia e a consequência fica para o resto da vida. Obrigado, Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, falando com a CBN. 9h39.